Tirania de Aço capítulo 1035 A desgraça de Alvar. Fazia meses desde que as relações azedaram entre a União de Kalmar e o Império Alemão. Em retaliação pela maneira como Alvar tratou mal sua esposa, Berengar não apenas fechou as fronteiras do Reich com seu vizinho do norte, mas também interrompeu todo e qualquer comércio. O raciocínio oficial para uma medida tão drástica. A quadrilha de tráfico humano que existia anteriormente dentro da União de Kalmar. No que dizia respeito ao povo alemão, não era mais seguro viajar para o norte. A princípio, Alvar riu dessa resposta mesquinha do Kaiser. No entanto, agora ele estava começando a ficar desesperado, pois as reservas de bens de luxo e de primeira necessidade da Kalmar Union, que antes eram importadas do Reich, estavam secando. Por muito tempo, os reinos nórdicos e suas economias contaram com a enorme quantidade de comércio que existia entre sua região e seu vizinho do sul. Sem esses recursos, a economia da Kalmar Union agora estava em frangalhos e, pior ainda, pessoas estavam morrendo. Não apenas de desnutrição, mas também de doenças que já haviam sido curadas pela medicina alemã. A indignação pública entre o povo nórdico estava em alta, e a demanda para lidar com esses traficantes de seres humanos provocou protestos do lado de fora do palácio do grande rei Alvar. Como resultado, o homem e sua família ficaram presos em seu próprio porão, esperando que a ira do povo passasse. Ingrid estava particularmente preocupada com todo o calvário. Ela pensou que seu relacionamento com Hans estava indo muito bem, mas em vez disso, o menino apenas usou para alimentar seus desejos crescentes. Agora ela estava sem noivado com o rapaz que um dia se tornaria o homem mais poderoso do mundo. A autorreflexão não era da natureza de uma mulher e, no entanto, naquele momento, Ingrid estava sentada em seu quarto, menosprezada por tudo o que acontecera nos últimos meses. Nenhum homem a queria, depois que rumores de suas ações se espalharam pela nobreza da Escandinávia. No máximo, ela poderia se casar com o segundo ou terceiro príncipe de algum remanso, como a Escócia. Algo com o qual ela nunca poderia estar satisfeita depois de viver no Reich nos últimos anos. Desnecessário dizer que seu futuro estava totalmente arruinado. Enquanto Ingrid emborrada em sua depressão, Alvar roía as unhas de ansiedade. Se ele não resolvesse essa disputa logo, seu reinado teria um fim amargo e sangrento. No entanto, depois de morder tão rudemente a mão que o alimentava, teria de rastejar como um cão devidamente espancado, algo de que sabia Berengar e aproveitaria ao máximo. O preço por seus pecados seria alto, e Alvar não sabia se realmente poderia pagar. Apesar dessa realidade, o rei dinamarquês não teve outra opção a não ser escapar da multidão do lado de fora de seus portões e entrar na embaixada alemã em Copenhague, esperando que eles tivessem algum meio de entrar em contato com o Kaiser do Império Alemão. Com isso em mente, ele planejou cuidadosamente sua aventura antes de embarcar em direção ao seu destino. A ligação veio tarde da noite. Tanto é assim que, quando a criada entrou no quarto do Kaiser para acordar seu mestre, Berengar estava deitado nu em sua cama, ao lado de sua irmã e prima, os três dormindo profundamente. Depois de renascer fisicamente, o corpo de Berengar já não exigia muitas horas de sono. 4 era um número saudável e, apesar desse fato, ele odiava mais do que tudo ser acordado de forma não natural de seu sono. Assim, quando o criado entrou em seu quarto e o acordou silenciosamente, Berengar olhou para a mulher com intensa fúria. Um ato que fez a garota tremer de medo. Ela mal conseguia pronunciar as palavras enquanto informava ao homem o que havia ocorrido ao norte de suas fronteiras. Meu Kaiser, há um telefonema para você da Embaixada da Alemanha em Copenhague. Eles pedem desculpas por contatá-lo tão tarde, mas o embaixador diz que o assunto é urgente. Berengar levantou-se de suas cobertas e suspirou pesadamente quando ouviu isso, sua pálida figura branca brilhando sob o luar. Uma visão que fez a empregada corar de vergonha. Embora ela tivesse visto seu mestre nu em mais de uma ocasião, ela nunca se acostumou com a visão. Naturalmente, como um homem que confiava em sua própria aparência, Berengar não se importava nem um pouco que sua carne estivesse exposta para a jovem ver. Em vez disso,
Ele saiu da cama com indiferença e enrolou um roupão de seda em volta do corpo, antes de informar a garota para fazer alguns preparativos para sua ligação. Prepare-me uma xícara de café. Se vou entreter Alvar tão tarde da noite, então precisarei de algo para ajudar a me manter acordado. A garota instantaneamente acenou com a cabeça antes de sair correndo da sala para fazer o que foi instruído. Enquanto isso, Berengário bocejava ao sair de seu quarto e percorria seus corredores até finalmente entrar em seu escritório, onde rapidamente fechou a porta atrás de si. Berengar então sentou-se à sua mesa, onde ligou para a embaixada alemã em Copenhague em seu telefone. Nos últimos 2 anos, Berengar havia investido uma soma substancial de dinheiro no estabelecimento de uma rede de telefonia fixa, que se estendia por toda a pátria, bem como na Dinamarca, para um contato rápido com a embaixada da Alemanha na região. Atualmente, houve até esforços para lançar cabos subaquáticos transatlânticos para que Berengário pudesse ter um contato mais fácil com suas colônias. Seu plano era nos próximos 5 anos ter uma rede telefônica em todo o Império, o que permitiria que todos os cidadãos de todos os cantos do Império contatassem uns aos outros com seus telefones pessoais. Depois que sua ligação foi completada, Berengário ouviu uma voz bastante tímida atender a linha. O Kaiser reconheceu quem era imediatamente. A voz pertencia ao embaixador alemão na União de Kalmar. Meu Kaiser, sinto muito por acordá-lo nesta hora ímpia, mas o grande rei da União de Kalmar está sentado em meu escritório, implorando por uma chance de falar com você. Achei que este assunto era urgente o suficiente para justificar este terrível pecado meu. Berengar suspirou e esfregou os dedos na ponta do nariz, enquanto lutava para lidar com esse assunto com algum tipo de tato. Ele ficou em silêncio por vários momentos antes de falar com seu embaixador. Tudo bem, coloque o Alvar na linha. A óbvia insinuação de insatisfação na voz do Kaiser não passou despercebida, mas em vez de desperdiçar ainda mais o tempo de seu superior, o embaixador alemão rapidamente fez como instruído. No momento em que Berengar ouviu Alvar respirando do outro lado, ele começou a mastigar um homem. Você tem muita coragem de me ligar tão tarde da noite. O que quer que você tenha a dizer, vá em frente. Não quero perder mais tempo do que o necessário. Apesar da óbvia grosseria no tom de Berengário, Alvar mordeu a língua e falou como um cachorro devidamente espancado, com o maior respeito na voz. Kaiser Berengar von Kufstein, você já levantou suas sanções e restaurou a paz entre nossos reinos. Ao contrário da resposta que Alvar esperava, Berengário apenas zombou. No momento em que o fez, a porta se abriu para revelar sua empregada, que havia preparado para ele uma xícara de café adequada. Ela entregou a xícara para seu mestre antes de sair silenciosamente. Depois que ela se foi, Berengário tomou um gole de sua bebida antes de responder às perguntas de Alvar. Onde estava esse respeito quando você esteve no meu palácio pela última vez? Enquanto estou ausente em importantes questões de Estado, minha esposa salva seu reino de uma rebelião aberta, enquanto sua cadela de filha se aproveita de meu filho menor de idade. E, no entanto, você se atreve a se comportar de maneira tão rude com minha mulher, mesmo depois de tudo que ela fez por você? Talvez fosse melhor ter removido você junto com os católicos. Você me decepcionou, Alvar. Berengar praticamente podia ouvir o rei dinamarquês inclinar a cabeça em arrependimento do outro lado da linha. No entanto, ele não deu ao homem a chance de falar e, em vez disso, fez suas exigências sem rodeios. Há apenas uma maneira de reabrir minhas fronteiras e continuar negociando com seu reino. No dia em que meu filho Christopher atingir a maioridade e se casar com sua neta Astrid, você deve nomeá-lo seu único herdeiro. Você deve então abdicar de seu trono e abandone quaisquer reivindicações que sua família tenha sobre isso. Isso não é negociável. Tornou-se cada vez mais claro para mim que apenas um membro da minha casa está apto a governar o norte. Jure para mim que fará isso sob pena de morte, e eu restaurarei as coisas como eram antes de sua falta de respeito. Alvar sabia, quando visitou pela primeira vez a embaixada da Alemanha, que teria de pagar um alto preço para restabelecer os laços com o Reich. No entanto,
para desistir de seu trono para um estranho. Isso era muito cruel para ele aceitar. E, no entanto, o homem não tinha escolha. Se o fluxo de mercadorias do Reich não fosse restaurado logo, o resultado mais provável seria uma rebelião aberta. Algo que ele não estava preparado para enfrentar. Especialmente se Berengário decidisse financiar os rebeldes. Não apenas isso, mas sua neta era essencialmente uma refém neste momento. Ela permaneceu no Reich enquanto Alvar levou sua filha para casa com ele. Se ele recusasse esse pedido, muitas coisas poderiam acontecer com a doce garotinha. Claro, Berengário jamais faria mal a um fio de cabelo da inocente menina. Ele era muitas coisas, mas o monstro não era uma delas. Ainda assim, Alvar não sabia disso e, portanto, suspirou profundamente antes de finalmente aceitar sua derrota total. Muito bem. Se seu preço a pagar, eu pagarei integralmente. Juro a você que, no momento em que seu filho atingir a maioridade e se casar com minha neta, eu o nomearei meu único herdeiro, antes de abdicar do trono, e abandonando quaisquer reivindicações que minha família possa ter, de uma vez por todas. Se eu falhar em cumprir este voto, então você pode reivindicar minha vida sem valor sempre que achar adequado. A linha permaneceu em silêncio por vários momentos enquanto Berengar continuava a bebericar seu café com um sorriso sádico no rosto. Foi só depois de terminar sua bebida que ele respondeu ao voto do rei dinamarquês. Bom. Tenha uma boa noite de descanso, Alvar, pois amanhã reabrirei minhas fronteiras e reiniciarei o fluxo de mercadorias para suas terras. Espero que não me decepcione uma segunda vez. Depois de dizer isso, Berengário desligou, não dando chance ao homem de responder. Embora Alvar não tivesse como saber, Berengar havia gravado toda a conversa. Assim, mesmo que Alvar tentasse desistir desse acordo, a evidência de sua promessa ainda existiria e poderia facilmente deslegitimar o rei dinamarquês e toda a sua linhagem familiar. Tirania de Aço capítulo 1036 A nova capital indiana. Há cerca de 8 meses se passaram desde que Daria foi nomeado imperador da Índia e, durante esse período, o exército alemão trabalhou arduamente na construção de uma de suas maiores bases navais, aéreas no Sri Lanka, que havia sido cedido a eles no tratado que pôs fim à guerra. Durante anos, Singapura foi o principal meio de operações navais nos oceanos Índico e Pacífico. No entanto, isso agora estava mudando. A cada ano que passava, mais e mais navios de guerra eram produzidos pelos muitos estaleiros da Alemanha. Tanto que agora havia 10 grupos de ataque de porta-aviões no total, a maioria dos quais ostentava os navios de guerra mais modernos à disposição do Reich entre suas fileiras. Naturalmente, em preparação para a próxima guerra com o Japão, Berengar colocou 2 desses grupos de ataque no leste. Um estacionado em Singapura, enquanto o outro estava ancorado no porto do Sri Lanka. No entanto, com investimentos recentes no Pacífico, não demoraria muito para que um terceiro grupo de ataque de porta-aviões estivesse permanentemente estacionado no Havaí, enquanto um quarto estava ancorado na Austrália. Isso significava que a Kriegsmarine havia efetivamente encurralado a Marinha Imperial Japonesa em uma pequena seção do oceano para operar dentro. Atualmente, Berengar estava nas margens do Sri Lanka, contemplando sua mais recente base naval com um sentimento de orgulho em seus olhos incompatíveis. Ele mal podia acreditar na rapidez com que o Império Alemão se expandiu por todo o globo. Pela primeira vez na história do mundo, uma civilização agora tinha os meios para controlar os oceanos do mundo e projetar força ao redor do globo. Isso era algo pelo qual a Alemanha e o Japão estavam competindo. Mas apenas um dos 2 impérios foi capaz de alcançar. Ao lado de Berengar estava o almirante que ele havia colocado no comando do grupo de ataque de porta-aviões que estava no porto. Como a frota dele era encarregada principalmente de combater a Marinha Imperial Japonesa, ele recebeu prioridade para os mais novos navios de guerra, cruzadores e contratorpedeiros, modelados de acordo com os projetos mais eficientes da Alemanha na Segunda Guerra Mundial da vida passada de Berengar. Enquanto os 2 homens observavam a frota, o almirante, cujo nome era Herbert von Hesse,
Comentou sobre o poder que apenas um desses grupos de ataque de porta-aviões era capaz de exercer. Desculpe-me se o que estou prestes a dizer é inapropriado, mas eu realmente sinto pena dos japoneses. Eles são um tigre de papel que provocou um poderoso dragão. Apenas uma dessas frutas é mais do que suficiente para fundar toda a marinha japonesa, e no entanto, você quer 4 deles localizados nos oceanos Índico e Pacífico. Não sei dizer se você é um sádico ou um homem excessivamente cauteloso. Esta observação fez Berengário rir durante algum tempo. Era raro seus subordinados falarem com ele dessa maneira. Os únicos homens que geralmente ousavam fazer isso eram amigos íntimos como Lumig, Adelbrand, Emmerich, é claro, Eckhard. Para este almirante que não era particularmente próximo de seu Kaiser, fazer tal declaração foi realmente divertido. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando Berengário fez uma observação despreocupada. Não posso ser os dois. Os 2 homens riram do comentário de Berengário antes de permanecerem em completo silêncio. Passados vários momentos, Berengário pôs a mão no ombro do homem e deu-lhe um aceno de aprovação. Tudo parece em ordem. Não tenho queixas. Minha jornada aqui não foi desperdiçada. Para ver uma frota tão poderosa pessoalmente, é como você diz, os japoneses são realmente lamentáveis. Continue com o excelente trabalho. Receio que não posso ficar e conversar por mais tempo, pois preciso pegar um voo para Nagpur. Continue como estava, almirante. Depois de dizer isso, Berengar aproximou-se do aeródromo onde tomou seu avião pessoal para a cidade de Anandpur, onde o imperador da área Tomar esperava sua chegada. Depois de sair da aeronave, Berengário foi recebido por seu filho adotivo. Desde que consultou um psiquiatra militar, Daria foi capaz de resolver muitos de seus problemas em relação ao trauma passado e à natureza excessivamente protetora de sua irmã. Ele passou a aceitar o relacionamento de Berengário e Prelia, embora contra gosto. Assim, não havia animosidade usual entre os 2 homens quando eles se aproximaram. Daria, é bom ver você. Como você tem passado? Daria sorriu e conduziu Berengário até a carruagem, que levaria os 2 ao palácio. Uma vez lá dentro, ele foi rápido em responder à pergunta do Kaiser. Não tenho queixas. Tenho estado ocupado ultimamente trabalhando em sua proposta, e acho que você vai se interessar pelo que eu criei. Berengar acenou com a cabeça levemente em aprovação e manteve uma conversa casual com Daria até que os 2 homens entraram no Palácio Anandpur, onde uma réplica em escala de uma cidade conceitual existia sobre uma grande mesa. O Kaiser observou atentamente a cidade e todos os seus detalhes, enquanto Daria explicava o que ela representava. Devo dizer, quando seus arquitetos e engenheiros chegaram ao meu palácio com sua recomendação de construir uma nova capital mais perto do litoral para melhorar o comércio entre nossos 2 reinos, pensei que você estava louco. No entanto, seus homens trabalharam em conjunto com meus próprios arquitetos para criar algo razoável. O que você vê é um esforço para reconstruir a cidade de Barca em uma capital moderna. A arquitetura é nossa, mas seus engenheiros civis projetaram o layout da cidade e como ela é estruturada para acomodar coisas como encanamento, gerenciamento de resíduos, estradas, pontes, etc. Seus homens pregam como você é um engenheiro talentoso, e assim eles queriam que você desse uma aparência adequada ao nosso modelo antes de começarmos a investir em sua construção. Berengário examinou cada canto da cidade com sua mente avançada por vários minutos antes de concluir que os homens a seu serviço haviam feito um excelente trabalho em garantir que esta nova capital tivesse tudo de que precisava para ter sucesso. Enquanto o Kaiser examinava de perto a cidade modelo, seus engenheiros se reuniram e estavam praticamente roendo as unhas na expectativa do veredicto do homem, que ele deu rapidamente assim que concluiu sua pesquisa. Parece bom. Não tenho grandes recomendações. Quando você começará a construção? Daria não hesitou em responder a essa pergunta, pois exibia um sorriso orgulhoso no rosto. Efetivo imediatamente. Nós projetamos que dentro de 5 anos, Barca será totalmente reconstruída em uma cidade moderna, digna de ser a nova capital do meu império.
Berengário simplesmente acenou com a cabeça em aprovação, mantendo seu silêncio sobre o assunto. Ele não iria investir pessoalmente uma grande soma de dinheiro neste empreendimento. A maior parte das finanças saía do próprio bolso de Daria. No entanto, ter uma capital costeira, quando faltava infraestrutura para transportar recursos rapidamente pelo império, era uma boa ideia. Especialmente porque a Índia estava se tornando cada vez mais dependente do comércio com o Reich. Depois de esperar pela resposta de Berengário por mais de um minuto, Daria decidiu mudar de assunto para algo que achava que interessaria mais ao homem. A propósito, o reino de Ayutthaya é agora um protetorado do meu império. Berengar sorriu ao ouvir isso antes de responder à declaração de Daria com uma expressão de total confiança. Você acha que eu já não sabia disso? Desde o momento em que o rei Ayutthaya partiu pela primeira vez em direção às suas terras, eu já estava ciente de suas intenções. Devo dizer que estou orgulhoso de você. O homem estava mais inclinado para a dinastia Ming como seu protetor, mas você o convenceu do contrário. Parece que eu te ensinei bem. Daria não sabia por quê, mas sentiu um sentimento de orgulho dominá-lo ao ouvir os elogios de Berengário. No passado, ele havia sido amargo e ressentido com o homem por tomar sua irmã como uma mera concubina. Mas agora, Daria estava grato por tudo que o Kaiser havia feito, pois sem Berengário, já estaria morto e ele ainda seria uma marionete de seu tio. Assim, curvou a cabeça respeitosamente antes de responder ao elogio de Berengário. Obrigado por suas amáveis palavras, mas não acredito que ainda seja digno de seus elogios. Um simples escárnio saiu dos lábios de Berengário ao ouvir esta humilde observação, antes de mudar de assunto para outra coisa que há algum tempo se arrastava em sua mente. A propósito, Pilha tem me importunado para perguntar a você, quando você vai encontrar uma noiva adequada? Ela está começando a se preocupar com a possibilidade de você ser homossexual. Daria podia sentir suas bochechas queimarem de vergonha ao ouvir o que sua própria irmã pensava dele. Ele só conseguiu balançar a cabeça e suspirar antes de responder ao homem honestamente. Tenho estado muito ocupado para sequer pensar em receber uma esposa, muito menos em me casar com uma. Além disso, ainda sou jovem. Posso esperar um pouco mais antes de tomar uma noiva. Berengário não respondeu a isso e apenas acenou com a cabeça silenciosamente em compreensão, enquanto fazia uma anotação mental para preparar uma noiva para o pobre e solitário homem. Embora tal união pudesse causar problemas para a sucessão, Berengar já havia se planejado para essa eventualidade. Os dois imperadores passariam o resto do dia conversando antes de Berengar voar de volta para o Reich. Depois de inspecionar a base naval no Sri Lanka e discutir com Daria sobre a construção de sua nova capital, ele alcançou seus dois objetivos ao visitar a região. Tirania de Aço capítulo 1037. A invasão de Bornéu começa no meio de uma noite de verão. Dezenas de embarcações de desembarque atravessavam as águas da costa de Bornéu. Dezenas de milhares de soldados e centenas de veículos blindados esperam que seus barcos cheguem à costa. No momento em que o fizessem, uma invasão começaria. A imperatriz Tamerlil não notificou as terras que estavam em sua lista mais recente para conquistar. Enquanto esses soldados se preparavam para uma guerra contra o exército real Majapahit, outra força de invasão se dirigia para as ilhas do norte das Filipinas. Foi um azar esses soldados terem sido enviados para a região fortemente fortificada e bem guardada de Bornéu. Ao contrário das Filipinas, o exército real Majapahit estava bem armado e treinado por seus aliados alemães. Um tenente japonês chamado Ide Katsumitsu agarrou o punho de sua espada com as duas mãos, temendo a possibilidade de um pouso oposto. Apenas a escuridão da noite escondia sua presença dos defensores de Majapahit, que haviam entrincheirado sua costa com bunkers de concreto reforçado com aço, metralhadoras pesadas e artilharia costeira. No momento seguinte, um estalo alto encheu o ar quando os sinalizadores foram lançados alto no céu, revelando a embarcação de desembarque japonesa aos defensores inimigos.
Uma linguagem que o tenente Ide não entendia podia ser ouvida gritando dos bunkers enquanto os defensores Majapahit carregavam suas armas em preparação para uma invasão que os pegou completamente desprevenidos. O trovão ecoou no ar quando os canhões de campo de 10 centímetros alinharam seus tiros e abriram fogo contra a embarcação de desembarque, que lentamente fez seu caminho para a costa. A água do oceano espirrou no rosto do tenente Ide quando um projétil errou por pouco seu barco e, em vez disso, explodiu na água ao lado dele, fazendo com que o homem sentisse um formigamento intenso na espinha, como se o anjo da morte o estivesse observando de perto, esperando o momento preciso para reivindicar sua vida. Outras embarcações de desembarque não tiveram tanta sorte, pois projéteis de artilharia atingiram suas laterais, forçando os homens e os veículos blindados a saltar antes de estarem prontos. Gritos enchiam o ar enquanto as metralhadoras ecoavam à distância, suas balas disparando na água, onde a infantaria japonesa agora tentava ao máximo nadar até a costa. Enquanto o tenente Ide vomitava de ansiedade, a porta de sua embarcação de desembarque se abriu quando o navio atingiu a costa. No momento em que o fez, as metralhadoras pesadas começaram a chover contra a embarcação de desembarque. Balas perfuraram os torsos e membros dos soldados japoneses que tiveram a infelicidade de não serem protegidos pelos veículos blindados, enquanto outros ricochetearam nos tanques Chito tipo 4 e seus veículos blindados de transporte de pessoal. Com a nave de desembarque aberta e os veículos blindados ganhando vida, o tenente Ide deu a ordem para avançar enquanto desembainhava sua lâmina e restaurava seu espírito guerreiro. Tenoeika Banzai. O bugel ressoou no ar e o ataque começou quando várias embarcações de desembarque atingiram a costa, permitindo que a força de invasão japonesa avançasse e atacasse o fogo da metralhadora como se suas vidas dependessem disso. O tenente Ide assumiu a liderança com a espada na mão enquanto escalava as praias, onde havia arame farpado, para conter o avanço da infantaria. Infelizmente, o Império Majapahit não esperava a introdução de veículos blindados japoneses e, portanto, essas defesas escassas foram rapidamente esmagadas pelos grandes tanques que apontaram seus canhões de 75 mm para os bunkers e dispararam seus projéteis sem trégua. As explosões abalaram os bunkers, limpando ninhos de metralhadoras e peças de artilharia. Enquanto isso, os veículos blindados protegiam as tropas japonesas dos defensores inimigos. Ide empilhado atrás de um tanque, junto com vários homens de sua unidade. Em uma das mãos ele carregava uma pistola, enquanto na outra carregava sua espada. Ele disparou aleatoriamente seus tiros em direção aos bunkers fortemente defendidos, enquanto os fuzileiros e metralhadores de sua unidade faziam o mesmo. No entanto, o fogo de artilharia Majapahit ainda era uma ameaça, e em retaliação ao bombardeio do tanque de suas posições, os soldados Majapahit ajustaram rapidamente a mira de seus canhões de campanha para atingir os tanques e atiraram nas enormes máquinas de guerra. Os projéteis explosivos de 100 mm dessas peças de artilharia foram mais do que suficientes para danificar gravemente os tanques de perto, sem falar nos veículos blindados. No entanto, também eram os canhões principais do tipo 4 Chito, capazes de eliminar as peças de artilharia entrincheiradas e, infelizmente, os japoneses tinham mais tanques do que Majapahit tinha artilharia. Muito em breve, o exército imperial japonês, onde homens como o tenente Ide, entraram nas trincheiras com baionetas e espadas na mão, invadiram a primeira linha de bunkers e trincheiras, enquanto gritavam seu grito de guerra. Tenoeika Banzai. Com este grito, Ide cortou o peito de um defensor Majapahit com sua katana, abrindo o torso sem armadura do homem e acabando com sua vida no local. Ele então apontou sua pistola para um atacante que se aproximava e disparou seu tiro direto no coração do homem. Os defensores do Majapahit não desistiram tão facilmente e mudaram a mira de seus rifles semiautomáticos para os invasores japoneses, abatendo centenas de homens em questão de segundos. Embora o Majapahit não esperasse que os japoneses estivessem armados com tanques e veículos blindados de transporte de pessoal,
Os japoneses também desconheciam as armas pequenas capazes que os defensores do Majapahit empunhavam na batalha. Apesar desse fato, os japoneses lutaram para entrar no sistema de bunker e, embora milhares de seus homens tenham caído no esquecimento, eles continuaram avançando com ferocidade absoluta. Afinal, os cultistas da deusa da guerra empunhavam metralhadoras e atiravam impiedosamente naqueles de suas fileiras que ousavam dar um passo para trás. A visão disso espalhou o medo entre as tropas de Majapahit enquanto eles recuavam da primeira linha de bunkers e voltavam para a segunda linha de defesa. O tempo todo, o exército japonês atirou neles por trás. Assim que os homens em retirada ultrapassaram a linha da trincheira, a segunda fila de defensores respondeu ao fogo contra as fileiras japonesas. Os homens foram cortados à esquerda e à direita enquanto tentavam navegar pelo labirinto de arame farpado. Isso até que os Chito do tipo 4 alcançaram seu avanço e abriram caminho através das barricadas de arame como se não representassem o menor dos desafios. Uma vez além da primeira linha de defesa, Ide esperou para avançar, até que pudesse se esconder com segurança atrás da proteção de um tanque. Os veículos blindados do exército imperial japonês se tornaram a ponta de lança dessa invasão, permitindo que os soldados japoneses escapassem da ira do fogo das metralhadoras até que estivessem perto o suficiente para tomar as trincheiras e bunkers. No entanto, quando Ide saltou para a segunda trincheira, ele foi imediatamente atingido no estômago por um projétil de 8 milímetros. Ele lutou para permanecer de pé, pois desafiou sua morte, e avançou contra o homem que atirou nele. Com uma espada em uma das mãos, ele decapitou seu oponente antes de se virar para encontrar a baioneta de outro soldado alojada em sua cintura. Um grito de dor irrompeu dos lábios do oficial japonês ao apontar a pistola para o homem que o havia esfaqueado e disparado a tiros no peito do inimigo. Logo depois que suas próprias tropas entraram na trincheira para protegê-lo, no entanto, a luta foi feroz e, enquanto o tenente Ide lutava para recarregar sua arma, um artilheiro Majapahit, armado com um MG-27T, disparou uma rajada de chumbo em seu peito, reivindicando a vida do oficial. O tenente Ide Katsumitsu caiu na trincheira lamacenta e olhou para o sol, que nascia no leste. Sonhando com sua terra natal e se perguntando por que eles estavam lutando em uma guerra tão inútil enquanto lhe dava seu último suspiro. Quanto à sua unidade, eles continuaram avançando sem levar em conta a morte de seu superior. No momento em que amanheceu neste dia, o exército imperial japonês garantiu a primeira seção da praia de Bornéu, enquanto outra invasão ocorria no norte das Filipinas. Apesar da vitória inicial dos japoneses, o preço que pagaram foi alto. Mais de 3.000 de seus soldados morreram e vários veículos blindados não estavam mais funcionando. Assim, preparando o terreno para uma guerra longa e brutal. Tirania de Aço capítulo 1038. A reação alemã. Berengar recostou-se em sua sala de guerra e contemplou um mapa esparramado sobre uma grande mesa. A ilha de Bornéu, em particular, despertou seu interesse enquanto seus oficiais militares continuavam a atualizar as posições das figuras de madeira que representavam as facções em jogo. A imperatriz Tamirhil do Império Japonês invadiu o Império Majapahit em uma tentativa de garantir um suprimento estável de bauxita. Algo que Berengário não apenas previra, mas teve participação ativa na decisão. No entanto, em sua arrogância, Itami também invadiu o norte das Filipinas ao mesmo tempo. Como resultado, duas áreas de conflito estavam ocorrendo e, enquanto o Império Majapahit conseguiu manter parte de seu território, Manila caiu na hora da invasão japonesa. Apesar de tudo isso, havia uma expressão estoica no rosto do Kaiser enquanto ouvia o relatório de um operador de comunicação sobre as últimas perdas sofridas pelo exército imperial japonês. Está confirmado que 3 dos 13 hidroaviões são Kia. O crédito vai para os canhões Majapahit Flak estacionados no interior de Bornéu. A partir deste momento, o exército imperial japonês está avançando às cegas. No momento seguinte, um oficial alemão se aproximou do mapa e retirou as figuras de madeira que representavam os 13 hidroaviões que o encouraçado classe Nagato carregava a bordo de seu convés.
Essas aeronaves de reconhecimento foram cruciais para o esforço de guerra japonês e só foram retiradas tão cedo porque os japoneses não esperavam que seu inimigo estivesse equipado com capacidades antiaéreas. Sem dúvida, Itami ficaria furiosa quando finalmente soubesse desse desastre. Apesar desta boa notícia, Berengar permaneceu completamente sem rosto com uma expressão fria no rosto enquanto continuava a ouvir os relatórios que chegavam. Acabou de ser confirmado, 5 Type 4S Kia. O exército japonês fez o primeiro contato com os canhões antitanque Majapahit. A arma que o oficial de comunicações se referia não era outra senão a PAC-43 de 8,8 centímetros, que Berengar havia investido uma grande soma na produção em massa para o bem de seus aliados no leste. O Império Indiano, o Império Majapahit, a dinastia Joseon e a dinastia Ming venderam milhares dessas armas nos últimos 6 meses em preparação direta para este conflito. Depois de saber que Itami havia começado a produção em massa de tanques e aeronaves, Berengar certificou-se de que não apenas seu aliado estava equipado com contramedidas adequadas, mas também ele próprio. Ao fazer isso, Berengar criou uma variante modificada do Jagdpanther de sua vida passada como um destruidor de tanques dedicado. Não foi difícil de fabricar, pois o caça-tanques usava o mesmo chassi de todos os seus veículos blindados, além de usar o PAC-43 de 8,8 centímetros como armamento principal. Embora a Alemanha ainda não tivesse dedicado totalmente suas forças a esta guerra, já que Berengar não tinha um pacto defensivo com o Império Majapahit. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo antes de Itami estragar tudo e dar-lhe um casus belli. Assim, a cada dia que passava, a máquina de guerra alemã trabalhava para produzir mais equipamentos. As atualizações continuaram a fluir para a sala, enquanto o mapa continuou a ser atualizado de acordo com as informações mais recentes. Até que finalmente as comunicações operadas deram a Berengar as palavras que ele mais queria ouvir. O avanço japonês em Bornéu parou. Parece que eles estão esperando por mais homens e suprimentos antes de continuar o ataque. No entanto, parece que as ilhas do norte das Filipinas estão completamente sob ocupação japonesa. Desde o momento em que o exército imperial japonês invadiu as duas regiões, Berengar permaneceu completamente sem emoção. Foi só depois de ouvir esta última notícia que Berengar finalmente começou a sorrir. Naturalmente, o imperador Ming ficaria chateado com esta recente invasão do norte das Filipinas. Afinal, o território pertencia a vários tributários Ming. No entanto, agora que toda a região caiu nas mãos do Império Japonês, Berengar poderia aproveitar essa tragédia para armar uma armadilha contra seus rivais no Japão. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando ele emitiu uma ordem direta a um dos operadores de comunicação após ouvir esta notícia. Coloque o Imperador Ming na linha. Preciso falar com ele. O operador de comunicação fez exatamente o que lhe foi dito e em poucos minutos Berengar estava tendo uma discussão privada com o imperador da dinastia Ming. Zudi, suponho que agora você já ouviu falar do que os japoneses fizeram. Havia uma voz obviamente descontente do outro lado, enquanto o imperador Ming cuspia de volta para Berengar em um tom bastante desagradável. Você veio para se vangloriar, ó poderoso Kaiser, ou você realmente tem uma solução para minha dor de cabeça atual? Essa resposta grosseira provocou uma risada nos lábios de Berengário, antes que um profundo sorriso de escárnio se estendesse por seu rosto. Suas próximas palavras seriam um golpe poderoso para seus rivais no Japão. Por este ataque não provocado a vários de seus afluentes, sinto que as sanções econômicas estão em ordem. Você não acha? Apesar da sugestão de Berengar, a única coisa que estava na mente de Zudi era sua fúria, e o homem foi rápido em extravasá-la. Sanções econômicas. Quantas vezes essa cadela saiu de seu caminho para me provocar? E o que eu fiz com ela? Estou meio decidido a navegar com minhas tropas através do lago e atacar sua casa diretamente por este ultraje. Berengar baixou o telefone do ouvido e permitiu que o imperador Ming continuasse seu discurso por algum tempo, verificando brevemente a cada poucos segundos.
O nível de obscenidades que Zhuge havia lançado sobre Itami não era pequeno. No final, o homem acalmou-se o suficiente para que Berengário começasse a falar, o que ele logo aproveitou. Wuji, meu amigo, você precisa se acalmar e pensar racionalmente aqui. Se você realmente invadisse o Japão neste momento, tudo o que conseguiria realizar seria criar um vácuo de poder para o próximo maior idiota tirar vantagem. Ouça-me, a economia de Itami está lutando como está. Se você cortar seu único meio de comércio, ele entrará em colapso completamente. Então ela terá que lidar com a indignação de seu povo faminto ou enviar seus filhos para morrer em vão por algum país estrangeiro. Sua resposta deve ser simples, mas eficaz. Corte todo o comércio com o Japão e, juntos, convenceremos o resto do mundo a fazer o mesmo. Depois de fazermos isso, o papel moeda dela não valerá nada. Além disso, você pode não estar ciente, mas a transição de Itami do padrão ouro já perturbou muitos dos clãs samurais sob seu reinado. Torne esse papel inútil e eles farão fila para cortar a cabeça da cadela. Primeiro, respondemos com sanções econômicas, então se a cadela continuar a agir assim, a intervenção militar vem em seguida. Naturalmente, Berengar havia deixado de fora partes sobre as operações de falsificação de sua esposa, que deveriam ocorrer no momento em que a dinastia Ming cessasse o comércio com o Império Japonês. Até agora, milhões de notas falsas já estavam dentro das fronteiras do continente japonês, apenas esperando para entrar em circulação. Enquanto Berengar pensava nisso, um dos operadores de comunicação relatou algumas notícias que Berengar não esperava. Agora está confirmado que 2 destroyers japoneses atingiram minas na costa de Java e foram destruídos. A força de invasão japonesa que estava entrando na capital de Majapahit está voltando para Bornéu. Berengar quase gritou de excitação ao ouvir esta notícia, mas se conteve porque ainda estava no rádio com o imperador Ming. Ele não apenas fez amplos preparativos, fornecendo ao Império Majapahit armas e treinamento para esta guerra, mas nos últimos 6 meses, a Kriegsmarine também colocou milhares de minas em hidrovias críticas dentro das fronteiras marítimas do Império Majapahit, tornando quase impossível para a frota de Itami atacar sua capital. Depois de se acalmar, Berengar voltou seu foco para o rádio, onde pôde ouvir Zhuge ponderando sobre a sugestão de Berengar. Por fim, após vários momentos de silêncio, o homem respondeu: muito bem, faremos do seu jeito. Juntos, vamos convencer o mundo inteiro a interromper o comércio com o Império Japonês. Se a cadela continuar lutando, serei forçado a intervir no norte das Filipinas e na dinastia Joseon. Itami cometeu um grave erro ao invadir o norte das Filipinas. Uma coisa era tomar Bornéu por seus vastos depósitos de bauxita. No entanto, ao tomar a terra estrategicamente importante no norte das Filipinas, Itami esfaqueou seu maior parceiro comercial pelas costas, um ato que eles não tolerariam uma segunda vez. Quanto a Berengário, ele simplesmente recostou-se e atiçou as chamas da guerra para que queimassem seus inimigos e apenas seus inimigos. Ainda não era hora de o Heishi mostrar seu verdadeiro poder ao mundo. Não até que um casus belli adequado tivesse ocorrido. Mas quando isso acontecesse, o Japão sentiria a ira do Império Alemão como nenhum outro havia sofrido na história. Tirania de Aço capítulo 1039. A reação japonesa. Itami olhou para o mapa, que exibia as informações mais recentes sobre suas atuais operações no exterior, com um olhar de descrença em seu rosto imaculado. Ela não entendia como isso havia ocorrido. Por 6 meses ela manteve seus planos de invadir Bornéu como um segredo absoluto, tanto que a maioria das tropas que foram enviadas para conquistar a ilha não tinham ideia de que estavam indo para Bornéu até o dia do ataque. Em vez disso, todos os esforços foram direcionados para que o norte das Filipinas fosse seu alvo. E, no entanto, o Império Majapahit não apenas sabia que ela atacaria, mas também fez amplos preparativos. Embora Itami soubesse há algum tempo que a Alemanha estava fornecendo e treinando o exército Majapahit, ela assumiu que estava em um nível tecnológico ao par dos exércitos de Anandpur e Bengala. Nunca em seus sonhos mais loucos ela teria esperado que metralhadoras pesadas,
metralhadoras leves, rifles semiautomáticos, canhões antitanque, canhões antiaéreos e artilharia avançada se espalhassem pelas ilhas. Muito menos minas oceânicas protegendo a capital Majapahit de suas frotas. A guerra estava apenas começando e, em um único dia, Itami havia perdido cerca de 10.000 soldados, 24 veículos blindados, 6 hidroaviões e 2 contratorpedeiros. Tudo por míseros 50 quilômetros quadrados de terra em Bornéu. Felizmente, a operação no norte das Filipinas ocorreu conforme o planejado. Em um único dia, o exército imperial japonês ocupou completamente toda a região, e Itami pensou em recrutar os locais e enviá-los a Bornéu para compensar suas perdas. No final das contas, Itami foi forçado a interromper seu avanço em Bornéu e repensar sua estratégia. Ficou bastante claro que uma única divisão não era suficiente para derrotar seus inimigos na região. Ela teria de enviar pelo menos 50.000 homens se quisesse tomar Bornéu, e essa era uma estimativa baixa. Enquanto a beldade albina se afundava em suas perdas, mais angústia entrou na sala, pois um de seus estadistas interrompeu sua sessão taciturna para aumentar sua pilha de decepções. Tenoe Kasama. A dinastia Ming respondeu à nossa invasão do norte das Filipinas. Eles colocaram sanções econômicas contra o nosso império. A partir de agora, não temos parceiros comerciais. Um brilho assassino apareceu nos olhos vermelhos sangue da imperatriz japonesa quando ela ouviu esta notícia. Ela sabia que isso era uma possibilidade, mas pelo menos esperava uma discussão diplomática sobre sua invasão surpresa. Para sancioná-la abertamente por essa ofensa menor, havia apenas um homem responsável, e ela sabia exatamente a quem culpar. Com os dentes cerrados, Itami sibilou o nome de seu maior inimigo. Berengar von Kufstein. A mente de Itami já estava no limite do estresse e, quando ouviu essa notícia, não pôde deixar de gritar com seus generais como se fosse uma alma penada. Todos para fora. Agora. Não querendo perturbar a imperatriz, todos os homens e mulheres que estavam na sala de guerra de Itami fugiram, como se um gás nervoso tivesse inundado a sala. Depois que eles se foram e a porta foi fechada atrás dela, a beldade albina teve um ataque de raiva, derrubando as peças de madeira que representavam as facções em guerra do mapa com um golpe de mão. Enquanto ela olhava para as figuras espalhadas, ela sentiu uma profunda sensação de calma dominar seu coração enfurecido, como se os braços de seu amado a envolvessem. Na mente de Itami, ela ouviu as palavras de um homem que ela sabia que não existia neste mundo. Meu amor, o que há de errado? Então seus planos não deram certo. Isso é natural na vida. O que você deve fazer é se adaptar às suas circunstâncias e pensar na melhor forma de fazer seu contra-ataque. Se o inimigo está fortemente entrincheirado nas selvas, com armas capazes de deter seu avanço, então só há realmente uma solução, não é? Você não preparou o mosquito DH.98 especificamente para essa possibilidade? Itami suspirou profundamente, enquanto olhava para trás e contemplava a figura do interesse amoroso de sua vida passada, que ela sabia ser apenas uma invenção de sua imaginação. Mas em sua mente era tão vívido, como se ele estivesse realmente de pé direito, ali na frente dela. Mas, Julian, eles têm capacidade antiaérea suficiente, e eu não tenho nenhum porta-aviões. Como devo colocar bombardeiros suficientes no ar sobre Bornéu para bombardear perfeitamente suas posições entrincheiradas? O fantasma de Julian agarrou o queixo delicado de Itami e enxugou as lágrimas de seus olhos enquanto lhe assegurava que tal coisa estava inteiramente ao seu alcance. Como sempre, meu amor, você está pensando demais. Seus bombardeiros têm um alcance de 2.400 quilômetros e você já estabeleceu bases aéreas no sul das Filipinas. Você tem mosquitos mais do que suficientes para uma viagem de ida e volta. Claro. Você pode perder alguns de seus bombardeiros, mas sua indústria é mais do que capaz de substituí-los, especialmente porque eles são em grande parte feitos de madeira. Há uma razão pela qual você investiu em aeronaves como o Ki-106 e o DH.98 Mosquito, é porque você sabe que não tem acesso a bauxita. No entanto,
Você pode produzir aviões de madeira em massa em um ritmo mais rápido do que os alemães podem fabricar seus de alumínio e, portanto, você tem a vantagem em termos de quantas aeronaves você pode enviar contra seus inimigos. A solução para o seu problema é simples. Primeiro, você deve achatar os bunkers e trincheiras inimigos e, então, quando eles estiverem se recuperando do dano, você deve avançar sua armadura e infantaria de todos os lados. Uma vez cercados e suas armas mais pesadas destruídas, eles se dobrarão como um tigre de papel. As lágrimas nos olhos de Tamia muito secaram, e um sorriso apareceu em seus lábios enquanto ela agradecia a imagem espectral de seu interesse amoroso morto antes de tentar um beijo. Obrigado, Julian. Não sei o que faria sem você. No entanto, quando a imperatriz japonesa estava prestes a beijar a figura à sua frente, ele desapareceu, deixando-a sozinha na sala de guerra. Um leve beicinho surgiu nos lábios de Tammy, quando ela percebeu mais uma vez que não era capaz de realizar seu desejo. No entanto, ela rapidamente saiu disso e convocou suas forças para a sala, onde transmitiu as ordens de Julian para todos eles. Com essa estratégia em vigor, Tammy planejou sua segunda ofensiva. Em que ela sentiu que teria muito mais sucesso. Quanto a Berengar, quando ele soube da rapidez com que a mulher foi capaz de se adaptar contra ele, sua opinião sobre a imperatriz japonesa aumentaria ligeiramente. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.